que diz assim, Salmo 92, versículos 1 e 2. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós rendemos graças ao Senhor porque o Senhor nos trouxe nesse lugar. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, Senhor, porque a tua mão de poder tem sido sobre as nossas vidas. Pai, fale aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor, ó Pai, venha trazer um bálsamo, que o Senhor venha trazer encorajamento e que o Senhor venha nos abençoar. Assim nós oramos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém. Ontem eu estive num lugar que é difícil não sairmos com o coração mais gratos, né? Uma vez eu vi uma mãe falando, olha, falando para o filho, eu tenho que te levar no hospital para você ver, que o filho estava reclamando da vida, o que é dificuldade. E ontem eu estava num hospital que faz tratamento para pessoas com câncer. Meu pai está com câncer de próstata, graças a Deus está bem, o Senhor tem abençoado. Ontem a consulta foi ótima. Mas o que eu fiz? Eu acordei 5 horas da manhã, dei uma ajeitada na casa, arrumei a mochila da Letícia, 20 para as 6 eu estava saindo de casa e fiquei lá na fila para ele chegar depois, para ele não ficar na fila, né? Então, eu fiquei lá cerca de 1h30 em pé. E eu naquela fila, eu peguei a curva da fila assim, então eu encostei na parede e minha perna doía. Ontem à noite, minhas pernas estavam doendo muito, eu tenho problemas de circulação. Mas eu olhava para aquela fila e olhava homens idosos com bolsa de colonoscopia, em pé ali junto comigo. Via pessoas que perderam o cabelo, em pé ali esperando abrir, porque meu pai não tem plano de saúde. Mas Deus está abrindo portas. E eu fiquei pensando, né? Falei, gente, será que essas pessoas não têm uma filha, não têm um filho, não têm um amigo para vir para a fila? Porque a pessoa já passa por tratamentos difíceis, né? Por tratamentos dolorosos. E ainda está em pé aqui esse tempo todo. E eu cheguei em casa, conversei com a Laura. Falei, filha, você sabe onde que a mamãe foi hoje? Ah, não foi levar meu avô no médico? Falei, mas a concepção dela de médico é o médico particular, né? Que você para o carro, já desce, espera um pouquinho, o médico reclama. E aí eu fui explicar para ela e falei para ela, olha, a mamãe quer ser honrada quando eu ficar velhinha, hein? Eu quero que você cuide de mim também. Ela, pode deixar, mamãe. E eu fiquei ali agradecida ao Senhor. Agradecida ao Senhor pelo que o Senhor tem feito. Talvez poderia estar murmurando, mas eu estava agradecida, porque o Senhor tem cuidado de nós. E muito agradecida, porque nós estávamos levando um exame, que era um exame que preocupava, e a médica falou assim, tudo maravilhoso, tudo normal, tudo dando certo. E aí eu saí de lá agradecendo ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós começamos a olhar para o lado, que a gente costuma muito olhar para o lado, e ver quando a pessoa está bem, quando a grama do vizinho está verde, quando ele está viajando, quando ele está ostentando. E aí a gente olha para aquilo ali, e talvez a gente até reclame da nossa vida, ou murmure das nossas vidas, porque a gente está olhando para aquele que está, talvez, na concepção humana, melhor do que a gente. Mas quando a gente olha para uma pessoa que está passando uma necessidade maior, principalmente de saúde, a gente vê o quanto Deus é bom nas nossas vidas.
se nós pararmos para olhar aonde nós estamos, aonde que Deus nos colocou, a gente vai entender que é a mão do Senhor que tem nos abençoado. E a gratidão, ela é a janela da alma. Como é bom caminhar, como é bom lidar com pessoas que são gratas. São gratas. Lá em casa, existe uma Masterchef que cozinha muito bem, que sou eu. Tem dia que é uma gororoba danada. Mas o Leonardo, ele é tão grato, pode ser qualquer comida que para ele está bom, sabe? Que ele está feliz. Então, é muito bom a gente andar com pessoas, caminhar com pessoas que são gratas pelo que tem. E quando a gente pratica a gratidão, a gente vive mais feliz. A vida é mais leve, a vida é mais tranquila. Tem uma frase que fala, né? Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. É como se nós pensássemos, se você tivesse 2 filhos. Um que você faz por ele e ele acha que é meio que sua obrigação. Você tem que fazer mesmo, porque você é mãe, eu não escolhi ter nascido. E aquele filho que qualquer lembrancinha, qualquer coisinha, qualquer comidinha que você faça, ele está feliz. A gente não gosta de presentear a gente assim? Que agradece, que está feliz, que está agradecido. E agradecer é bom demais. Agradecer é bom para quem agradece e para quem recebe a gratidão. Como nós ficamos felizes quando nós recebemos a gratidão. Eu estou muito feliz aqui pela gratidão que eu recebi hoje. E eu sou do tempo que as pessoas faziam culto de ação de graças. Quem é do tempo do culto de ação de graças? Comprei minha casa nova, culto de ação de graças. Meu marido se converteu, culto de ação de graças. Deus fez algo na minha vida, culto de ação de graças. Gente, que coisa linda. Nós celebrávamos as nossas vitórias. Nós agradecíamos ao Senhor as nossas vitórias. E isso é maravilhoso. Hoje a gente tem uma barreira, né? Porque as pessoas só querem abrir as suas casas para agradecer quando está tudo bem. Ai, não, meu sofá não dá para receber ninguém. Ah, eu tenho que embolsar isso aqui. Mas nós precisamos ser gratos a Deus por todos os momentos, por tudo que nós vivemos. E hoje, na minha reflexão, eu li sobre Ruth e Noemi. E nós não podemos nos perder em meio às perdas. Em momentos difíceis é fácil a gente se perder, a gente murmurar, a gente se entristecer, a gente colocar a culpa em Deus, a gente murmurar. E eu pensava em Ruth, Noemi e Orfa. Noemi, a sogra, Ruth e Orfa, as 2 noras. As 3 perderam seus maridos, porém Noemi era mais velha. Primeiramente elas saem de Belém, porque estava passando um tempo difícil, um tempo de fome, e vai para Moabe, por causa da fome. E tem gente que não suporta tempo difícil. Não suporta. Se ela estiver com um tempo difícil, se ela estiver triste, se ela estiver passando por uma depressão, se o seu coração estiver ruim, se ela estiver com problema de saúde, se ela se separou, ela não consegue passar por um momento difícil, ela não consegue passar por uma palavra difícil, por uma exortação, e ela foge daquele lugar, e ela some daquele lugar, e ela se afasta, às vezes se afasta da PGM, se afasta do culto, se afasta da igreja, se afasta dos amigos, e isso é terrível, porque quando nós estamos sós, nós somos presa fácil do inimigo. Quando nós nos isolamos, nós nos tornamos presa fácil do inimigo. Nos momentos difíceis, seja fiel às suas amizades. Às vezes Deus nos coloca do lado de alguém passando um tempo difícil para que a gente possa ser bênção
na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa possa ver Deus em você, para que aquela pessoa possa receber uma palavra, para que aquela pessoa possa receber um aconchego. E Ruth foi essa mulher. Porque você pensa, a sua sogra ficou viúva, ela e a cunhada também ficaram. Naquele tempo, uma pessoa mais velha como Noemi, talvez já poderia estar recebendo uma pensão do INSS, se fosse hoje. Mas naquele tempo não tinha pensão do INSS. Não tinha pensão do marido. E ela já muito idosa, não conseguiria trabalhar. O que Noemi poderia poderia oferecer para Ruth? Uma mulher idosa, e às vezes as pessoas falam tanto de sogra, né? Uma sogra que o marido já tinha falecido, mas Ruth, que significa o nome de Ruth, amiga, companheira, ela disse, olha, eu estou com você. O meu Deus é o seu Deus. Por onde que você for, eu vou estar ali. Estamos juntas e ninguém separa. Hoje é tão fácil falar, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Mas o que é verdade? O que é realmente verdade? Estar junto. Ser fiel. A fidelidade do Senhor nas nossas vidas e nas nossas amizades. E Noemi, no versículo 1 de Ruth, livro de Ruth, versículo 1, 20, diz assim, a Noemi fala assim, olha, alguém chama, quem é aquela? Porque Noemi volta para Belém, quando fica viúva. E aí as pessoas perguntam, quem é essa? Quem é essa? Será Noemi que está vindo ali? Será Noemi? E Noemi fala assim, olha, não me chama mais de Noemi. Versículo 20. Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Muito amarga, diz a minha versão. Noemi estava se perdendo em meio às perdas, em meio aos momentos difíceis. E, durante o tempo difícil, porque todas nós passamos momentos de dificuldade. Talvez uma amargura tenta entrar no nosso coração, vem nos desentristecer através de uma palavra, de uma situação, de alguém que a gente ama, mas não perca os propósitos do Senhor e a sua identidade. Noemi estava perdendo a sua identidade, porque naquele tempo o nome era colocado conforme a situação que a família vivia ou que a família queria para aquela criança, para aquele filho. E Noemi significa doçura. Doçura, e ela estava mudando o seu propósito e a sua identidade porque ela estava amargurada. É claro que a gente entende que elas passavam ali por momentos de luto, um momento de dificuldade, um momento trágico, mas não perca a sua identidade. Não perca o propósito para que o Senhor te chamou. Às vezes, no meio do vendaval, a gente fala assim, eu vou parar. Eu não vou vir mais no ensaio do coro, não. Eu não vou mais vir à igreja. Eu não vou mais no PGM. Coisa fácil da gente encontrar é a pessoa falando assim, eu não estou indo no PGM não, porque eu não estava bem. É nesse momento que a gente tem que ir. É nesse momento que a gente não pode perder o foco daquilo que o Senhor tem para nós. Então, creia e viva aquilo que Deus tem para você. Se eu creio que o Senhor tem o melhor para mim, eu não vou poder viver amarga. Eu não vou poder viver murmurando. Eu não vou poder viver ferindo pessoas. Que às vezes a gente foi ferida e a gente fere nos outros, a gente sangra os outros. E às vezes nós murmuramos até das bênçãos que nós temos recebido.
Nós temos murmurado até das bênçãos que o Senhor tem recebido. A gente ora, pede uma casa. Aí o Senhor nos dá a casa, a primeira faxina, muito grande. Para limpar é horrível. Não é assim? Marido, nossa, ele é demais. Ele faz uma bagunça, não sei o quê. Mas na hora que fura o pneu, é ele que te socorre. Né? A gente reclama das bênçãos do filho. O filho faz uma bagunça. Olha, está com saúde, gente. Da pia cheia de louça. Se tem pia cheia de louça, é porque tem comida. Comeram, a pia está cheia. Agora você tem que botar as crias para lavar a louça. Aí já é outra coisa. Tem que educar as crias para lavar a louça, para te aliviar. Às vezes você está sobrecarregada, aí está murmurando, mas está faltando você dividir as tarefas lá na sua casa. Então, corra atrás das promessas de Deus, porque Deus não fará por você o que é para você fazer. Deus não fará. Olha que coisa linda. Ruth, no versículo 2 do capítulo 2, ela diz assim, para Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Gente, ela não tinha nada, mas ela tinha o quê? Força de vontade. Ela tinha alegria. Ela tinha atitude. E às vezes a gente quer correr atrás das coisas, mas na verdade a gente precisa correr na frente. Tem coisas que não aconteceram na nossa vida, tem sonhos que estão lá no papel, lá que a gente fez no final de 2024, porque nós não corremos atrás. Tem coisas que é o sobrenatural do Senhor e Ele vai fazer, a parte dele Ele vai fazer. Mas tem coisas que é a nossa parte. Então nós precisamos correr na frente dos propósitos que nós temos para as nossas vidas. Do que Deus tem para as nossas vidas, Ele vai fazer. E para terminar, lá no final do livro de Ruth, no versículo 14, as mulheres, algumas versões dizem que as vizinhas disseram para Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Creio que muitas já conhecem a história aqui. Ruth é vista, eu falo para as solteiras, olha, se você não sair de casa também, né, gente, não tem como o varão lá dentro da sua casa te conhecer, então tem que ir nas festinhas, né, tem que vir nos cultos, não é? Ruth não ficou em casa prostrada, não, ela foi lá, na safra lá do Boaz. Acredito que ela deve ter dado uma caprichada, né, que a gente sabe, dar uma caprichada, e ela foi lá pegar as espirras, né, que fala? Espigas. Eu estou confundindo com esfirra, que eu adoro esfirra, gente. Ai, meu Deus, só penso em comida, Jesus. Então, ela foi lá e o Boaz olhou para ela. Aí, isso aí, quem é que faz? É Deus. É Deus que faz alguém despertar, alguém abrir a porta, alguém te ver. Alguém te olhar lá no trabalho e falar assim, eu vou promover essa daí. Gente, que mulher esforçada, que mulher comprometida. A mulher não anda triste, a mulher não murmura. A mulher está sempre, de boa, com um sorriso no rosto. Essa daí que eu vou promover. Mulher vai de casa para o trabalho, trabalho para casa, só sorrindo. Sempre tem uma palavra. Quando alguém murmura do lado, ela, não, vamos se alegrar no Senhor. Que esse aqui é o emprego que o Senhor nos deu. Às vezes a gente está reclamando daquilo que o Senhor nos deu, vamos se alegrar. E aí Ruth vai lá, Ruth e Boaz se apaixonam, se casam. Ruth tem um filho. E você sabe que, juridicamente, não existe ex-sogra, né? Então, Noemi sempre iria ser sogra de Ruth. E Noemi ganha um neto. Noemi ganha um neto, se coloca o nome de Obed. E segundo a Bíblia, segundo aquele tempo, ele seria o resgatador de Noemi.
E o texto continua no versículo 15. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, e que é melhor do que 7 filhos para você. Olha que coisa linda. Gente, eu ainda não cheguei nessa fase não, mas deve ser muito bom ser vó. Cadê as vovós? Aí, as vovós. Dizem que o filho é o almoço, né? Aquela responsabilidade, aquela coisa. A avó não, a avó é a sobremesa. É aquela coisa doce, é você não ter a responsabilidade com a educação, não é? Gente, é tudo de bom. E aí, Noemi vive esse tempo de poder pegar no seu colo o Obed. E diz assim, ó, Noemi, versículo 16, Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. E este foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Celebre o que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos celebrar. As vizinhas, amigas aqui de Noemi, celebraram com ela. Celebre a conquista de quem caminha com você. Celebre a conquista das suas amigas. Celebre as suas vitórias, mas também celebre as vitórias daquele que está do seu lado. Não tenha vergonha de ser feliz. Não tenha vergonha se você está sendo feliz, se a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Celebra, agradeça. O que você pode agradecer ao Senhor hoje? Pelo o que o Senhor tem feito, que você hoje pode celebrar ao Senhor, agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito. E eu vou lhe dizer, irmãs, às vezes a gente olha as coisas encantadoras. A gente olha aquele carro com lação, a gente olha aquela viagem para Paris, a gente olha aquela coisa encantadora, aquele luxo, aquela bolsa da Louis Vuitton, mas nós precisamos olhar as coisas simples, sabe por quê? A felicidade está nas coisas simples da vida. É aí que está a felicidade. Primeiro em Jesus, segundo nas coisas simples, no dia a dia, na sua família, na limpeza da sua casa. Se você está limpando a sua casa, glorifica o Senhor, coloca um louvor e agradeça ao Senhor. No cuidado dos seus filhos, na lavada da panela, roupa todo dia para lavar, agradeça ao Senhor. Nossa, tem muita roupa, está lavando todo dia, glória a Deus. Então, as coisas simples da vida são as coisas que mais traz alegria. Porque no dia que faltar qualquer uma dessas coisas simples da vida, é nessa hora que a gente fica sem chão. É nessa hora que nós ficamos desesperados, é nessa hora que falta um buraco. Às vezes é cansativo, todo dia tem que levar o filho para a escola. Mas olha que privilégio que o Senhor está dando, levar um filho na escola. Todo dia, quando eu vou dormir, eu já chego, eu fico cansado, quer botar para escovar o dente, dar o remédio, fazer a nebulização, fazer não sei o quê, bota para fazer xixi, escova não sei o quê, não sei o quê. Quando eu vou deitar, já estou cansada. Mas agradecida ao Senhor. Hoje eu estava em casa de manhã, aí a Letícia acordou, os franjas assim, toda para o alto, os cabelos todo para o alto. Aí eu peguei ela no colo, aí oramos, aquele bafinho de criança quando acorda. Falei, ai meu Deus, estou sentindo saudade disso, aquele bafinho. Aí ela falou assim, oi mãe, não vai pedir nada hoje não? Eu falei, não, hoje nós vamos só agradecer.